Pessoal do nono ano do Colégio Leopoldo Moreira, tudo bem com vocês? Alunos do nono 1 e nono 2 do matutino. Vamos dando início à nossa aula de matemática desta semana e a início de conversa aqui do nosso trabalho, nós estaremos fazendo a revisão, a correção, aliás, daqueles 3 exercícios passados na semana passada do livro, página 255, tudo bem? A questão número 1 fala para a gente traçar o plano cartesiano correspondente aos gráficos das funções. Nós temos letra A, B, C, D, E e F. Nós temos, portanto, 6 gráficos para que a gente faça o desenho, tá? Como eu falei para vocês, gente, a gente sempre vai fazer uma tabelinha para ficar de uma forma mais didática para a gente e usar 5 valores. Poderiam ser no mínimo 2, tá? No mínimo 2 pontos a gente já consegue formar uma reta. Mas vamos fazer com 5 valores que fica mais tranquilo para a gente. Eu não sei quais são os valores de x que você utilizou, mas é o que eu falei, a gente sempre vai usar de menos 2 a 2. O professor pode usar outro valor? Fique à vontade, tá? Aqui nas nossas explicações, nós estaremos indo de menos 2 a 2. Pode ser só 2 valores, tá, gente? Pode ser 1 e 2, por exemplo, 0 e 1, ou 2 e 4. Não precisa ser na ordem sequencial, não, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Eu estou utilizando, portanto, 5 valores. Qual é o significado prático quando eu faço eu dou valores ao x? Eu vou substituir ele na nossa expressão. Nesse exercício, o exercício está chamando a função de y igual a tal. Lembrando que a gente pode chamar também de f de x. Aqui eu vou seguir o raciocínio do livro, tá? Mas eu poderia falar f de x igual a x mais 1 seria o termo mais correto. Mas vamos ir nesse formato também, tá bom? Quando o meu x é menos 2, eu vou substituir na expressão. Onde tiver x, para não ficar sempre repetitivo, pessoal, como nós vimos na aula anterior, sempre que eu for calcular o meu y, ou a minha f de x, naquele valor do x, é substituir o x na equação. Eu não vou ficar falando isso porque senão se torna muito repetitivo e cansativo, tá? X menos 2, x igual a menos 1, x0, x igual a 1, x igual a 2, na expressão eu vou substituir por esses valores, tá? Vão acompanhando para que vocês compreendam. X mais 1, menos 2 mais 1, quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1. X igual a menos 1, y igual, ó, menos 1 mais 1, igual a 0. Quando o meu x é 0, y igual 0 mais 1 é igual a 1. X igual a 1, y igual a 1 mais 1, 2. E quando o meu x é igual a 2, y é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Tudo bem? O que nós fizemos? Simplesmente eu atribuí os valores de x, eu escolho os valores de x, substituí na minha expressão, tá bom? O restante da expressão mantém do mesmo formato, tem que ser obediente à minha equação. Resolvi os termos, eu descobri o valor de y. Feito isso, gente, é só plotar no gráfico, é só esboçar no gráfico. Gente, não tem dificuldade nenhuma para desenho de gráfico, tanto de uma função linear, quanto de outras funções que nós estudaremos ainda neste conteúdo de função, tudo bem? Então vamos lá. Quais são os valores que eu preciso para esboçar o gráfico em x? De menos 2 a 2. Lembrando que nós temos o plano cartesiano 2 eixos ortogonais, 2 eixos perpendiculares, que estão no mesmo plano, distando aqui um ângulo de 90 graus. Este pontinho é a origem. Em relação a x, todos os valores à direita de x são valores positivos. Então nós temos aqui o 1 e o 2. Todos os valores à esquerda de 0, nós temos valores negativos, menos 1, menos 2. Lembrando que a mesma distância que eu coloco de um número a outro tem que ser a mesma. Em relação a y ou em relação a f de x, 0 acima, valores positivos. Quantos eu preciso? Até 3. 1,
2, 3. Você em casa vai utilizar a régua, o seu gráfico vai sair mais fiel, tudo bem? E negativo até menos 1. Aqui eu estou fazendo manual, claro que não sai na mesma distância corretamente. Feito isso, é só ligar os pontos. Vamos ligar os pontos? Vamos lá. Quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 1. Lembrando, gente, que eu posso até, para ficar mais fácil, se você preferir, aqui a gente vai fazer para ficar melhor, é formar o par, tudo bem? Lembrando, como que é o par? Primeiro o valor de x, depois o y. Então, lá, ó, menos 2, ponto, vírgula, menos 1. Tudo bem? Para ficar mais corretamente falando. Para eu não precisar ficar sempre olhando na tabelinha. X menos 1, 0 para y, 0 para x, 1 para y, 1 para x, 2 para y, 2 para x, 3 para y. Ó, ficou muito melhor. Né? Você pode fazer isso aí para te auxiliar também. Lembrando que sempre o primeiro valor é em relação a x. Sempre o segundo valor é em relação a y. Tudo bem? Olhando agora nessa representação, fica mais fácil que olhar na tabelinha. A gente sempre vai fazer isso aí para nos auxiliar, tá bom? Vamos lá. X menos 2, y menos 1. Ó, vem e liga. É esse ponto aqui, ó. Beleza, este ponto. X menos 1, onde está o x menos 1? Aqui. E o y0, quando é no y0, o x vale é no próprio ponto. Tudo bem? X igual a menos 1, y0. Se o ponto está em cima do eixo x, automaticamente para o y vale 0, tá bom? X igual a 0, y igual a 1. Veja, se o x é 0, significa que está em cima do y. Em qual ponto? No ponto 1. X igual a 1, y igual a 2, ó. Aqui você já observa a reta formada, tudo bem? X igual a 2, y igual a 3. X igual a 2, y igual a 3. Feito isso, gente, pega a régua e liga os pontos. Como eu falei para vocês, nunca que o nosso desenho manual vai sair corretamente, não é? Porque nós estamos fazendo aqui sem uso de nenhum instrumento reto. Em casa faço com a calculadora. Tá aí a letra A formada, o gráfico y igual a x mais 1. Indo agora para a letra B, moçada, nós temos aqui a letra y, a função y igual a x. Bom, é a função mais simples que nós temos, mas é interessante que em matemática, em exatas, a situação que ela é mais simples, ela se torna muitas vezes desafiadora. Por quê? Porque quando eu olho para essa expressão, não tem nenhuma expressão, uma conta. X mais algum número, x menos algum número. O y é igual ao x. E aí muitas vezes, por exemplo, eu tive muitos alunos perguntando para mim, professor, eu não consigo responder essa letra B, eu não estou entendendo, não tem cálculo, não tem conta. Sim, não tem cálculo, não tem conta, se torna mais simples. Por quê? Quais são os valores que nós definimos que aqui nas explicações eu vou utilizar? Sempre de menos 2 a 2, né? Então a gente vai criar o critério aqui, ó. X menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E não tem conta nenhuma. Veja bem. Y igual. Quanto é o meu x nessa situação? Menos 2. Então o meu y é menos 2. Quando o meu x é menos 1, y igual a menos 1. Não tem conta. X igual a 0, o meu y é 0. X igual a 1, o meu y é 1. X igual a 2, o meu y é 2. Pronto, tá aí. Esta equação esse gráfico se torna um gráfico muito mais simples, por exemplo, da letra A que nós fizemos. Não tem cálculo nenhum. Só que nós, muitas vezes, saímos da nossa zona de conforto quando eu vejo uma situação atípica. Mas essa situação atípica, por exemplo, ela é muito mais simples, porque nós não precisamos fazer cálculo nenhum. Tudo bem? Eu falei para vocês que nós vamos colocar aqui o par coordenado, né? Lembrando sempre o valor de x e o valor de y. Ambos são iguais, ó. Menos 2,
menos 1, menos 1. Lembrando sempre que o que separa um valor do outro é o ponto vírgula. 0, 0, 1, 1 e 2, 2. Pronto, muito tranquilo. Qual é o intervalo que eu preciso em x? De 2 a menos 2, então, ó, 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos marcar os pontos? Então, quando o meu x é menos 2, o meu y também é menos 2, ó. Quando o meu x é menos 1, o y também é menos 1. Toma cuidado, porque esse tracinho não é do tracinho do tracejado, é do menos, do valor da variável, tá? Quando o meu x é 0, o y é 0. Quando o meu x é 1, o y é 1. E quando o meu x é 2, o y é 2. Tá vendo, pessoal? É muito mais simples. Vamos desenhar o gráfico aqui. E aí, como eu falei para vocês, sempre é de costume, ou na extremidade de cima ou de baixo, nós colocarmos a fórmula, a função que a gente está trabalhando, tá? Isso aí é de praxe na matemática, de costume, e aí aqui a gente já está iniciando os cálculos, os estudos, a gente vai também trabalhar sempre nessa relação. Desenhou o gráfico, coloca lá em cima ou lá embaixo aqui a minha função que eu estou trabalhando, né? Y igual a x ou f de x igual a x, tá bom? Essa aí é a letra B, muito mais tranquilo e muitas vezes, igual eu disse, se torna um desafio para a gente porque sai da nossa normalidade. A letra C, y igual a menos x mais 4. Moçada, tome cuidado com esse sinal negativo aqui, tudo bem? A gente poderia trabalhar números só positivos, mas eu vou continuar trabalhando de menos 2 a 2, porque é bom que a gente já envolve algumas expectativas aqui que muitas vezes o exercício pode nos trazer e aí a gente pode errar, tá bom? Tenho a tabelinha, 3 colunas, valor de x, a terceira coluna, valor de y, e a coluna do meio mais longa, a minha função onde eu vou fazer o cálculo, tá? Quais são os valores de x que nós estamos utilizando? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Professor, posso usar outros valores? Pode. Professor, na minha correção, quando eu fiz a resolução, eu usei outros. Posso deixar? Pode, não tem problema. Só que tem que formar reta, tá bom? Certo, vamos lá. X igual a 2. Substituindo aqui negativo por 2, ó, negativo vai ficar, ó, menos é o que eu falei. Cuidado com o sinal. Menos é da fórmula. Só que quanto é o x? Menos 2, ó. Então eu preciso colocar o menos 2. Por que eu falei que a gente tem que tomar cuidado? Muitas vezes o aluno, só por observar aqui o valor já negativo, e aí o x sendo menos 2, ele já vai colocar menos 2 direto. Ele não vai colocar menos 2. Tudo bem? O que eu estou dizendo? Que esse menos é da equação que o exercício trouxe. Mas quanto é o x? Qual é o valor de x? Menos 2. Por isso que eu preciso colocar entre parênteses e na hora de resolver nós vamos fazer o jogo de sinal. Fiquem ligados a isso, tá? Mais 4. Olha o jogo de sinal aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. Aí fica 2 mais 4, que dá 6. Ok? X igual a menos 1. Y igual menos da equação. Qual é o valor de x? Menos 1. Repete o menos, porque este é o valor de x. Esse menos é só da equação. Mais 4. Faz o joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. 1 mais 4, 5. Ok? X igual a 0. Y igual menos, agora 0. Tá? Precisa? Mais 4. Quanto que é menos 0 mais 4? Gente, por incrível que pareça, tem aluno que quando a gente chega nessa equação, neste cálculo, ele ainda confunde. Menos 0 mais 4, ele vai colocar 0, ele vai colocar 4, ele vai colocar menos 4. Pessoal, 0 é um número neutro, é neutro. Então vai ficar só 4. Independente se é mais 0 ou menos 0, 4. Né? X igual a 1. Então vamos lá. Y igual a menos da equação. E o x vale quanto? Vale 1. Olha lá. Ó. Menos 1. Só assim, tá? Muito simples. Muitas vezes a gente quer fazer
criar uma bola de neve, uma tempestade de copo d'água é muito mais simples do que a gente pensa. Tome cuidado. Menos 1 mais 4. Sinais diferentes. O aluno muitas vezes vai fazer multiplicação de sinal aqui. Não tem nada a ver. Tá? É menos 1 mais 4. Ou seja, você deve R$1 e paga com R$4. Você tem R$3 de troco. A gente sempre faz essa brincadeirinha, tá? Mas matematicamente, o que nós dizemos? Sinais diferentes, eu subtraio 4 menos 1 dá 3 e conservo o sinal do maior módulo. Qual número é maior em módulo? O 4 ou 1? O 4. Qual que é o sinal dele? Positivo, prevalece, tá? E o x igual a 2? Vai ficar menos 2 mais 4. Quanto que dá menos 2 mais 4? Você deve R$2 e paga com R$4. Você tem R$2 de troco. Certinho? Vamos colocar nos par coordenado, lembrando que sempre é o valor de x, para depois o valor de y. Menos 2 e 6, menos 2 e 6, menos 1 e 5, 0 para x, 4 para y, 1 para x, 3 para y, e 2 para x, 2 para y. Professor, se eu não quiser fazer isso aqui, não precisa? Não precisa, tá, gente? Eu já estou fazendo que vai que algum exercício daqui a pouco nos pede isso, tá bom? Então vamos lá. 0, origem. Quais são os valores que eu preciso de x? De menos 2 a 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Quais são os valores que eu preciso para y? Ó, todos os valores positivos até 6. 1, 2, 3, 4. Vamos prolongar um pouquinho mais aqui. 4, 5, 6. Lembrando sempre na mesma distância. Menos 2 para x, 6 para y. Menos 2 para x, 6 para y. Lá em cima, ó. Faz o tracejado bem reto com a régua, viu, pessoal? Se sair inclinado aqui, já vai ficar errado. Tem que ser retinho, tá certo? Muito capricho. Menos 1 para x, 5 para y. Então, menos 1 e 5. Aqui eu já consigo ver a reta formada. Mas vamos colocar mais 3 valores. 0 para x, 4 para y. Quando é 0 para um eixo, o ponto está em cima do outro eixo. Qual é o ponto? Y igual a 4. Está aqui, ó. X igual a 1, está aqui. Y igual a 3, está aqui em cima. Faz o tracejadozinho. E x igual a 2, y igual a 2. Ó. Tudo bem? Então vamos ligar os pontos. Ó. Portanto, este gráfico se trata da função y igual a menos x mais 4, lembrando que eu poderia também chamar de f de x. F de x igual a menos x mais 4. Tudo bem? Aí a gente coloca a função ou aqui embaixo, na pontinha da reta, ou lá em cima, tanto faz, tá bom? O meu aqui saiu um pouco deslocado em 4, mas usando a régua faz com muito capricho, tá certo? Muito bom. Letra D, nós temos a função y igual a 1 menos 2x. Mesmo critério, tá, gente? Vamos colocar aqui o x indo de menos 2 a 2 e substituindo o x na nossa expressão. X igual a menos 2 vai ficar 1 menos 2 vezes, ó, lembrando, como aqui é negativo, tudo bem? A gente precisa colocar o negativo lá. 1 menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, tá bom? E 1 mais 4 eu já vou colocar o resultado direto aqui na coluna do y. X igual a menos 1, y igual a 1 menos 2 vezes x, que vale menos 1. Mesmo procedimento, ó. 1 menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1 dá 1, 1 mais 2, 3. Quando o nosso x é 0, vai ficar y igual a 1 menos 2 vezes 0. Quanto que dá 2 vezes 0, gente? Dá 0. 1 menos 0 dá 1. Quando o x é 1, y igual a 1 menos 2 vezes 1, 1.
Menos vezes mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2, 1 menos 2, ó. Você deve R$1, você tem R$1 e deve R$2. Paga e fica devendo R$1. X igual a 2, y igual a 1 menos 2 negativo vezes 2. Aqui o 2 ele é positivo, não precisa colocar parêntese, tá bom? Vamos começar aqui de novo. Vai ficar 1 menos 2 vezes 2. Dá 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 1 menos 4, menos 3. Aquela história, certo? 1 é positivo, 4 é negativo. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Quem é maior, o 4 ou 1? O 4. Qual é o sinal dele? Negativo, tá? E para a gente representar na forma de par ordenado, lembrando sempre que é o valor de x para depois o y, vai ficar menos 2, 5, menos 1, 3, 0 e 1, 1 e menos 1, ok? E 2 e menos 3. Tudo bem, gente? A gente faz isso aqui só para nos auxiliar. Professor, precisa fazer? Não precisa fazer, mas daqui a pouco os exercícios vão começar a cobrar e aí você já tem. Pessoal, vamos lá. Primeiro, antes de colocar no gráfico, eu detectei o seguinte. Quando a gente faz, preste muita atenção para isso não acontecer com vocês. Quando a gente desenha o plano cartesiano, é comum nós desenharmos o plano sem orientação, sem colocar a seta. Gente, a seta não é à toa, tudo bem? O x, ele cresce para onde? Para onde ele aumenta? Os números vão aumentando em qual sentido? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Ó, vamos pegar do zero positivo. 0, 1, 0 à direita, né? 0, 1, 2, 3, 4. Assim o número não vai aumentando. Portanto, eu sou obrigado, caso eu não faça, o meu gráfico não é gráfico, eu preciso orientá-lo. Eu tenho que colocar o sentido de crescimento. Tem aluno que coloca para cá também. Tá errado. Sempre o eixo X ele vai crescer para a direita. Eu preciso colocar a orientação. Tem aluno que coloca nas duas extremidades e tem aluno que não coloca em nenhuma. Deixa assim como tá. Tá crescendo para onde? Tá bom? O Y, ele cresce para cima, ó. 0, 1, 2, 3, ele cresce para cima. Eu tenho que orientar, eu sou obrigado a orientar, a mostrar o sentido de crescimento do nosso eixo. Tem aluno que coloca nos dois sentidos. Tá errado. Tá errado colocar nos dois sentidos e tá errado não colocar nenhum sentido. Tudo bem? Gente, preste muita atenção. Sempre que eu desenho o plano cartesiano, o meu x, a seta, tem que estar apontada para a direita e o meu y, a minha seta, tem que estar apontada para cima. Tudo bem? Eu decidi fazer esse comentário porque é muito importante que a gente faça essa diferenciação. Tudo bem? Certo. Vamos lá. Agora a gente vai plotar, a gente vai desenhar o gráfico. Vamos ver. Para x, eu preciso de menos 2 a 2. Então vamos lá. 1, 2, menos 1, menos 2. No y, eu preciso até menos 3. Por isso que é importante a gente ter a tabelinha, ter os pares coordenados, que eu vejo a variação, certo? Menos 2, menos 3, até menos 3, e positivo até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faça com a régua de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros, você que define, tá bom? Quando o meu x é menos 2, o y é 5, aí eu vou e faço o tracejado e ligo o ponto. Menos 1 em 3, menos 1 para x, 3 para y, 0 para x, veja, se é 0 em x, o ponto está no y. Em qual valor? No 1, tudo bem? 1 e menos 1, 1 para x, menos 1 para y, está aqui. E 2 para x, menos 3 para y. Marca aqui, tudo bem? Agora a gente vai marcar os pontos. Como eu falei para vocês, como eu não estou utilizando régua,
o nosso gráfico não fica tão bom. No caderno de vocês, vocês vão usar a régua. Beleza. Terminei, professor, o exercício? Ainda não, gente. O que nós combinamos? Sempre, ou aqui embaixo ou lá em cima, eu vou colocar a função. Qual é a função? 1 menos 2x. Tudo bem? Resposta da letra D da questão número 1. Façam a correção. Vamos lá, pessoal, letra E. Gente, nos exercícios vocês estão notando que eu estou fazendo todos os passos com vocês. Eu poderia, por exemplo, já deixar o exercício pronto e só explicar o que eu fiz. Mas eu não estou fazendo isso justamente para ajudar vocês a entender. Tenho a questão, quais são os passos que eu preciso fazer? Tudo bem? Se você até o momento está com dúvida, assista até o final da aula e volte novamente para que vocês vejam de novo, depois de fazer as cópias, as correções no caderno. Isso aí é muito importante, tudo bem? Vamos lá. A letra E nós temos y igual a menos 4x. Novamente, gente, eu estabeleço os valores para x. Aqui nós fizemos um acordo que vamos de menos 2 a 2. Professor, não quero trabalhar número positivo, negativo. Posso trabalhar positivo? 1, 2, 3, 4, 5? Pode. Mas quando a gente usa números muito grandes, por exemplo, se eu usar 5, menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Eu vou ter que fazer um gráfico extremamente longo, porque eu tenho que vir até aqui no menos 20. Isso aí não é eficiente, tudo bem? Então a gente usa algumas técnicas para que a gente possa minimizar os nossos trabalhos, tudo bem? Mas você quem sabe, tá? Então vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo x aqui, ó, por menos 2, y igual a menos 4 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. X igual a menos 1. Y igual a menos 4 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. X igual a 0. Y igual a menos 4 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é ele mesmo. E aqui vocês não vão colocar menos 0, tá, gente? Porque não existe, é só 0. E x igual a 1 vai ficar menos 4. Esse menos vem da fórmula, tá bom? Vem da função. Vezes 1 vai dar menos 4. E x igual a 2 e y igual a menos 4 vezes 2, que vai dar menos 8. Lembrando, menos vezes mais dá menos. Muito bom, vamos colocar os pares, vamos formar os pares. Lembrando sempre valor de x, depois valor de y. Menos 2, 8. Menos 1 e 4. 0 e 0. 1 e menos 4. 2 e menos 8. 2 e menos 8, tá vendo? Pode ser que eu esteja fazendo um pouco mais acelerado, mas aqui nós temos, repetindo na verdade as ideias, você volta ao vídeo se houver necessidade, tá bom? Beleza, aqui está a origem, vamos colocar de quanto a quanto? X de menos 2 a 2, 1, 2, negativo, menos 1, menos 2, certinho? Y de menos 8 a 8, então ó, 1, 2, 3, 4, vamos apagar aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu coloquei os valores positivos, quase acabou aqui no vídeo, né? Vou abaixar só um pouquinho a seta aqui, para que vocês vejam. Isso, Y, ele está aqui, tá, gente? Bem na pontinha, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para aparecer no vídeo, tá bom? Muito bom. E agora, para negativo, até menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Deixa eu ver se está aparecendo também. Isso, ali está aparecendo. Muito bom. Lembrando sempre de
um de 1 centímetro, de 2 em 2, vocês que escolhem, mas tem que ser sempre na mesma distância. Quando o x é menos 2, o meu y está lá em cima no 8, né? Eu vou ter que tirar, colocar de cá o y. Então, ó, lembrando, igual eu falei nos outros exemplos, essa linha tracejada tem que ser retinha. Se ela vier inclinada, vai dar errado. Quando o meu x é 1, o y é 4. Então, nós temos aqui. Quando o meu x é 0, o y é 0, passa na origem. Muita atenção. Quando o meu x é 1, o y é menos 4, está aqui embaixo. E quando o meu x é 2, o y é menos 8, lá embaixo, ó. Vamos ver se o professor dá conta de desenhar. Ixi, aqui vai ficar bem torto, tá, gente? Realmente, uns gráficos mais... que os pontos são mais distantes. Ele vai sair bem torto, tá bom? Mas, igual eu falei, faça com o uso da régua. Nas avaliações, quando nós voltarmos, eu pedi para vocês desenharem gráfico, eu quero o gráfico bem reto, e vocês utilizarão a régua, tudo bem? Terminei de esboçar o gráfico, terminei, professor? Não, tem que colocar a função. Qual é a função? Y igual a menos 4x. Tá aí, pessoal, a letra E da número 1. Gente, nós temos aqui agora a letra F, a última alternativa da número 1, e ela, a princípio, pode ser a função que seja mais desafiadora para a gente. Por quê? Porque ela trabalha fração. Geralmente, tudo que envolve fração, a gente tende a paralisar e tremer um pouco na base, uma vez que trabalhar com frações para os alunos se torna um pouco complicado, mas é bem tranquilo, tá? Nós temos aqui 1/2 vezes x. Nós vamos utilizar o mesmo conceito, eu coloco 5 valores para x e a gente faz o cálculo. Como nós acordamos, vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tudo bem? Quando vocês forem fazer a tabela, faz a tabela mais larga para não ficar tudo bem apertado aqui na nossa equação, tá? Meio vezes x. Quanto que vale o x aqui? Menos 2. Mais 2, que é da própria função, tá bom? Gente, veja bem. Mais vezes menos. Menos. Lembra o que eu sempre falo? Ó, multiplicação entre duas frações. Você pode colocar o denominador 1 aqui para ficar mais nítido, tá bom? Como que eu multiplico duas frações, moçada? Isso aqui não pode esquecer. Multiplica de frente, numerador, numerador, denominador, denominador. Tem aluno que a ideia é multiplicar cruzado. Não pode multiplicar cruzado, certo? A multiplicação é de frente. Eu só multiplico cruzado se for soma ou subtração de denominadores diferentes, tá bom? Vai ficar, já resolvi o negativo, tudo bem? Menos 1 vezes 2 dá 2, sobre 2 vezes 1 dá 2 também. Mais 2, tudo bem? Menos, ó, vamos fazer direto aqui por falta de espaço, tá? Então dá menos 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. Lembrando, de onde, desculpa, não é 3, desculpa. Veja bem, ó, menos, esqueci de colocar o menuzinho aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 2, menos 1 mais 2, sinais diferentes, subtrai. 2 menos 1 dá 1 e conserva o sinal do maior, que é 2. Qual é o sinal dele? Positivo, tá certo? Beleza, x igual a menos 1, y igual a meio vezes menos 1. Mesma coisa, ó. Mais vezes menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1, sobre 2 vezes 1 dá 2, mais 2, não é? Deixa eu só colocar aqui que faltou, né? Nessa parte aqui, ó. Então ficou menos meio mais 2. Vocês lembram como que a gente faz aqui, gente? Ó, denominador 1. Agora eu tenho soma ou subtração de duas
frações de denominadores diferentes. Agora você pode tirar o MMC, ou para ficar mais rápido, ó, você pode multiplicar cruzado os denominadores, tá? Menos vezes 1 dá menos, 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 2, 4, sobre 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4, 3. 3 sobre 2. 3 meios. Professor, vou colocar o decimal? Não, deixa na forma de fração. Depois a gente vai usar o decimal para fazer a representação do gráfico. Tudo bem, gente? Vamos lá. E se o nosso x for igual a zero? Vai ficar meio vezes zero mais 2. Meio vezes zero, todo número que multiplica por zero dá zero. 0 mais 2 dá 2. X igual a 1. Y igual, ó, meio vezes 1 mais 2. Quanto que é meio vezes 1? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Vai ficar meio mais 2. Ó, denominador 1. Os denominadores são diferentes. Multiplica cruzado e os denominadores. Lembrando, é uma forma mais rápida do que se for fazer por mínimo múltiplo comum. 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 2 dá 4, sobre 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 4, 5. 5 sobre 2. Certinho, gente? Volte à aula, se acaso tenha dúvida, e veja passo a passo. X igual a 2 vai ficar y igual a meio vezes 2 mais 2. Ó, 1 vezes 2, 2, sobre 2 vezes 1, 2, mais 2. Gente, quanto que dá 2 dividido por 2? 1. 1 mais 2, 3. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, o par coordenado XY. Então, vamos fazer como nós estávamos fazendo já nas questões anteriores. Sempre separando o XY por ponto vírgula. Primeiro, o valor de x vai de menos 2 até 2, né? E aí o y é 1 aqui, 3 meios, 2, 5 meios e 3, tá bom? Vamos lá, agora vamos para o gráfico. Lembrei de colocar a seta de orientação. Vai de 1 a 2, menos 1, menos 2. Vai de quanto a quanto aqui? Vai de até 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tudo bem? Vamos lá. Quando o meu x é menos 2, o y é 1. Está aqui, ó. Vem e marca no gráfico. Quando o meu x é menos 1, o y é 3 meios. Gente, o que é 3 meios? O que é 3 dividido por 2? É 1,5. 1,5 está na metade entre 1 e 3. Aqui está o 3 sobre 2. Professor, eu vou colocar como decimal? Fica a critério do aluno. No entanto, não é tão recomendado, tá bom? É melhor nós colocarmos na forma decimal. Na forma fracionária. Quando o x é 0, o y é 2. x0, o ponto está em cima do y. Em qual localidade? 2. Tudo bem? Quando o meu x é 1, aqui, o meu y é 5 meios. O que é 5 meios? O que é 5 dividido por 2? 2,5. É na metade entre 2 e 3. Então aqui está o 5 sobre 2. Ó. Vem e marca. Tudo bem? E quando o meu x é 2, o y é 3. Bem coladinho aqui, ó. Certinho, gente? E agora a gente vem e demarca o ponto. Opa, essa aqui ficou... Esse gráfico ficou legal, hein? E aí no final aqui, ou em cima ou embaixo, eu venho e escrevo a nossa função. Professor, é sempre obrigado colocar a função? Igual eu estou falando para vocês, gente, nós estamos no início do estudo do 9º ano de funções. Não é obrigado, mas vamos colocar, já para quando ser obrigado, nós
já estarmos praticando, tá? Copie direitinho, tenha muita atenção, faça a tabela com as linhas largas, faça de 2 linhas no caderno de vocês, para não ficar tudo bagunçado. Galera, agora vamos para a questão número 2. Ela diz assim, ó: trace em um mesmo plano cartesiano os gráficos das funções y igual a 3x menos 2 e y igual a 2x menos 1, sendo x um número real qualquer. Observando o gráfico, quais as coordenadas do ponto de encontro das duas retas? Muito bom. Se as duas retas têm um ponto de encontro, nós em geometria definimos essas duas retas como retas concorrentes, quando elas se cruzam, tá bom? Qual vai ser o pensamento dessa atividade? O mesmo raciocínio da questão anterior, da número 1, tá? Eu tenho duas funções, eu vou calcular individualmente os valores de y, dando alguns valores de x, e depois eu esboço no gráfico. Professor, quais vão ser os valores de x que eu vou atribuir? Gente, você define, é 1, 2, 3, é 2, menos 5, menos 10, mas o que eu falei para vocês? Se vocês colocarem em ordem, de uma unidade em uma unidade, o gráfico vai ficar menor. Como que nós vamos fazer aqui? De menos 2 a 2. Professor, tem que sempre ser assim? Você pode trabalhar nesse formato. Eu estou trabalhando para a gente ficar uma coisa mais tranquila. Vamos trabalhar primeiramente com a função y igual a 3x menos 2, tá? Quais vão ser os valores de x? Menos 1, 2, menos 1, 0, 1 e 2. Qual é a lei de formação? Y igual a 3x menos 2. Y igual a 3x menos 2, não é? Menos 2. Esse menos 2 é da equação, tá? Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6, menos 2. Menos 6, menos 2, sinais iguais. Eu conservo o sinal e somo. 6 mais 2, 8. Tá certo, gente? Veja bem, fiz a multiplicação do sinal, deu negativo. Multipliquei 3 vezes 2, deu 6. Conservei esse menos 2 que vem da função, tá? E depois eu fiz a operação de adição, conservando o sinal. Lembrando que aqui não é multiplicação de sinais. X menos 1, x igual a menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 2, da função. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3, menos 2. Menos 3, menos 2, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo 3 mais 2, 5. Quando o nosso x é 0, o y vai ser o quê? 3 vezes 0, menos 2. Quanto que dá 3 vezes 0? 0. 0 menos 2, dá menos 2. Quando o nosso x é 1, veja bem, y igual a 3 vezes 1, menos 2. Quanto que é 3 vezes 1? 3 menos 2 dá 1. E o nosso x sendo 2, vai ficar y igual a 3 vezes 2 menos 2. Quanto que dá 3 vezes 2? 6. 6 menos 2, 4 positivo. Tudo bem? Gente, não sei se vocês estão observando, mas o sucesso no entendimento das questões de matemática é a organização dos cálculos. Veja que nós estamos fazendo tudo organizado. O que eu sempre vejo? O aluno ele pega a equação, coloca tudo de forma bem desorganizada no caderno, que nem ele sabe orientar o cálculo, o que ele fez. Faz a tabela bonitinha, faz ela com espaço no seu caderno, tá bom? Para vocês entenderem. Se o caderno, as resoluções ficam bem organizadas, na hora de você estudar, a chance de você errar é bem menor, tudo bem? Ok, vamos lá para a segunda função. Mesmo procedimento. Atribua alguns valores para x. Quais são os valores que nós vamos colocar? Os mesmos. Pode ser outro, professor? Pode, mas eu vou usar os mesmos. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certinho? Vamos lá, substituindo o x aqui, ó. Y igual, aqui vale menos 2. 2 vezes menos 2, menos 1. A lei mudou, tá, pessoal? É outra função agora. Não é mais essa. Mais vezes menos, menos.
2 vezes 2, 4. 4 menos 1. Quanto que dá 4 menos 1? Sinais iguais, a gente conserva aí, soma. 4 mais 1, 5. Y igual a menos, x igual a menos 1. Y igual a 2 vezes menos 1, menos 1. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 1. Quanto que dá menos 2 menos 1? Sinais iguais, eu conservo e somo. 2 mais 1, 3. Tá vendo, gente, que não muda? É a mesma situação. X igual a 0, ó. Y igual a 2 vezes 0, menos 1. Quanto que dá 2 vezes 0? 0. 0 menos 1, menos 1. Tudo bem? X igual a 1. Y igual a 2 vezes 1. Tá vendo que interessante, gente? É muito gostoso fazer isso aqui. 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Quanto que dá 2 menos 1? Dá 1. X igual a 2 para finalizar. Y igual a 2 vezes 2, menos 1. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. 4 menos 1, 3 positivo. Tudo bem, gente? E agora nós iremos colocar no gráfico. Vamos lá. Vamos pegar a primeira função. Eu preciso até 8 negativo em y, né? E positivo. Até 4. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se aqui eu preciso de um valor maior. Não, vai até 3. E negativo, que vai até menos 5, menos 8. Então até menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Veja que aqui eu estou fazendo passo a passo, como se nós estivéssemos na sala de aula, certo? Diferente de eu já chegar com o início da videoaula com o quadro todo respondido já. Tudo bem? Então vai tendo muita atenção. Quais são os valores para x? Não varia, né? De menos 2 a 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos lá, vamos pegar essa primeira aqui, tá, gente? Menos 2 para x, menos 8 para y, menos 2 para x, menos 8 para y, está aqui, ó. Depois, menos 1 para x, menos 5 para y, menos 1 para x, menos 5 para y. Aqui. Tudo bem? Depois, 0 para x. Se é 0 em x, o ponto está em cima do y. Aonde? No menos 2. Aqui. E dou 1 para x, 1 para y. Então, 1 para x, 1 para y. 2 para x, 4 para y. 2 para x, 4 para y está aqui. Tudo bem? Agora a gente vem e plota o gráfico. Deixa eu tentar usar uma régua aqui para ver se vai funcionar melhor. Não está muito não. Vamos lá. Matemática é assim, né, gente? Bom, quando vocês fizerem na calculadora, usando a régua, vai ficar mais bonito, tá? Essa função é y igual a 3x menos 2. Tudo bem? Ficou meio curvado aqui. Mas quando vocês forem fazer e façam com capricho, vai sair melhor, tá bom? Agora vamos desenhar outro gráfico a outra função no mesmo gráfico, certo? Essa é a ideia. Quando o meu x é menos 2, o y é menos 5. Eu vou ver se com o pincel verde, se fica melhor para a gente ver o outro gráfico. Pela imagem aqui, não vai sair com cor diferente não. Mas veja, essa é a primeira função, tudo bem? Vou tentar fazer com verde, mas eu acho que não vai aparecer a cor diferente aí para vocês. Menos 2 para x, menos 5 para y. Então preste muita atenção, que
que agora eu estou desenhando o segundo gráfico. Menos 1 para x, menos 3 para y, está aqui. Ó, menos 1, menos 3, tudo bem? 0 para x, menos 1 para y. Se é 0 para x, está em cima do y, em qual ponto? No ponto menos 1, aqui. 1 para x, 1 para y. Opa! 1 para x, 1 para y. Olha o ponto de encontro aqui, gente. Fechamos. 2 para x, 3 para y. Está aqui, ó. Então, este gráfico aqui, pessoal, ele faz isso, ó. Ó. Eu não sei se aí no vídeo vocês estão vendo o verde. Mas, ó, ele faz isso. Onde é o ponto de encontro? Onde os gráficos se encontram? Nessa coordenada. Essa aqui é a coordenada de concorrência. É a coordenada de concorrência. Então, vamos ter resposta. Como que vai ser a resposta? Qual é a coordenada que eles se encontram? X igual a 1, y igual a 1. Ou seja, no ponto 1, 1, as retas se cruzam. Elas se tocam, elas se convergem. Portanto, nós temos duas retas concorrentes, tá bom? Faça com atenção a resolução, copie, faça a correção certinho para que vocês entendam. A tabela faz de forma bem organizada. Um gráfico faz de uma cor, o outro gráfico faz de outra cor, mesmo sendo correção. Pode usar caneta colorida, tá bom? E para finalizarmos a questão, temos o exercício 3, que fala assim, a mesma ideia da questão 2, tudo bem? Só que agora ela não vai pedir se tem ponto de encontro, ela vai perguntar qual é a relação entre as duas retas. Se a número 2 perguntasse também qual é a relação entre as duas retas, como nós vimos, elas são concorrentes, que elas têm um ponto de encontro na coordenada 1, 1. 1 para x, 1 para y, elas se cruzam, tudo bem? Em um mesmo plano cartesiano, trace as retas que representam os gráficos das funções y igual a x mais 3 e y igual a x menos 2, sendo x um número real qualquer. Qual é a relação entre essas duas retas? Muito bem, gente, vamos lá. A ideia é a mesma. Eu construo duas tabelas, uma para cada função. Atribuo valores para x, como nós já estamos trabalhando. Quais são os valores que eu vou colocar? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando, pode ser qualquer outro valor, fique à vontade. Vamos lá. Na primeira função, y igual a x mais 3. X igual a menos 2, vai ficar menos 2 mais 3. Quanto que dá menos 2 mais 3? Sinais diferentes, eu subtraio. 3 menos 2 dá 1 e conservo o sinal do maior número. Em módulo, 3 é maior ou menor que o 2? Tirando o sinal. O 3 é maior, fica sinal positivo, tudo bem? O y é igual a 1. X igual a menos 1. Vamos ter y igual a menos 1 mais 3. Você deve R$1 e paga com R$3. Você fica com R$2 positivos. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. O 3 é maior que 1. X igual a 0. Vai ficar y igual a 0 mais 3. Quanto que dá 0 mais 3? 3. X igual a 1. Y igual a 1 mais 3, que dá 4. E o x igual a 2, y igual a 2 mais 3, 5. Tudo bem? Isso para a primeira função. Façamos a mesma coisa para a segunda função, para a função y igual a x menos 2. Vamos lá. X igual a menos 2, y igual a menos 2, menos 2. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 2 e 2 dá 4, menos 4. Y igual a menos 1.
y igual a menos 1 menos 2. Quanto que dá menos 1 menos 2? Sinais iguais eu conservo e somo os numerais. Menos 3. X igual a 0. Y igual a 0 menos 2 dá menos 2. X igual a 1. Y igual a 1 menos 2. 1 menos 2 dá quanto? Você tem R$1 e deve 2. Paga e fica devendo 1. E x igual a 2. Y igual a 2 menos 2 dá 0. Tudo bem, gente? Pronto, terminei. Agora vamos esboçar no gráfico. O x é de 1, 2, menos 1, menos 2. O y positivo, a gente precisa até 5 e negativo até menos 4, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E negativo 1, 2, 3, 4 negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá certo? Vamos lá. Primeira função. X menos 2, y1. X menos 2, y1. X menos 1, y2. X menos 1, y2. X0, y3. Em cima do 3 é y, já que o x é 0. X1, y4. X1, y4, certo? E x2, y5. X2, y5. Tudo bem, gente? Vamos desenhar o gráfico. Outra coisa, tem aluno que eu observei que só está colocando os pontos. Eu tenho que ligar os pontos para formar o gráfico. Se eu não fizer, tá errado, tá certo? Então a gente liga aí os pontos, tá? Essa minha função é y igual a x mais 3. Vamos desenhar a próxima. Eu vou usar o pincel verde, mas eu acredito que na filmagem não vai sair a coloração verde, tá bom? Mas aí vocês vão observando aí a relação. X menos 2, y menos 4. Ó, x menos 2, y menos 4, aqui embaixo. Toma cuidado para não confundir gráfico com gráfico, tá, gente? X menos 1, y menos 3. X menos 1, y menos 3. Tá aqui, ó. Ok? X0, y menos 2. Em cima do y menos 2. X1, y menos 1. X1, y menos 1. Bem aqui. Né? E x2, y0. Se o y é 0, é em cima do x igual a 2. E agora eu vou ligar os pontos. Bom, quando eu ligo os pontos, o que eu vou observar? Fica claro, gente, que essas duas retas, elas vão se encontrar? Elas vão se cruzar? Não, elas sempre vão seguir na mesma distância uma da outra. Portanto, essas duas retas, elas nunca se cruzam. Lembrando que aqui eu vou colocar a função da reta em verde, tá? Aqui no ao vivo tá em verde, mas eu acredito que na filmagem tá saindo um pouco preto, tudo bem? E o que nós observamos? Qual que é a nossa resposta? As duas retas, ó, essa aqui é a resposta. As duas retas são o quê? Paralelas. Paralelas entre si, vírgula, ou seja, elas não se cruzam. Elas não se cruzam. Tudo bem? Duas retas, quando não se cruzam, em geometria nós dizemos que essas duas retas são paralelas. Por exemplo, isso acontece com o livro
esse lado do livro é paralelo a esse, se eu considero duas retas. Esse lado do livro é paralelo a esse, eles nunca se cruzam. Esse lado superior do quadro é paralelo ao lado inferior do quadro. Se são duas retas, elas nunca se cruzam. O lado esquerdo do quadro é paralelo ao lado direito do quadro. Duas retas que nunca se cruzam. No nosso desenho, mesmo que o gráfico tenha ficado um pouco torto, ficou claro de nós observarmos isso. Diferente da questão da número 2, que elas se cruzavam. Uma tendo uma leve inclinação, elas vão se cruzar em algum momento aí do gráfico. Tudo bem, gente? Essa é a resposta. As duas retas são paralelas. Faz a correção, faz todos os cálculos, não coloca a sua resposta final, porque isso aqui é importante. Pratique bastante esboçar gráfico de função afim. Tudo bem, gente? Nós terminamos aí a correção. Façam todas as correções. Se você não conseguiu responder, responda. Faça todos os cálculos para que vocês venham a compreender o assunto, tá bom? Um abraço.